Boa tarde, o professor Francisco José de Almeida. Sempre me perguntam, sempre tem dúvida, então eu fiz um videozinho aqui para discutir o comprimento do cubo, depois é calculado a união eixo-cubo. Muito bem, no projeto mecânico com redutor de velocidades, por exemplo, a função do redutor de velocidade é multiplicar o torque. Na verdade, é uma brincadeira, mas é pertinente, né? Mas é uma brincadeira. Devia chamar multiplicador de torque, não redutor de velocidade, né? Mas quem sou eu para mudar o nome das coisas, né? Então, para ser do redutor de velocidade. Chama redutor de velocidades porque para aumentar o torque eu tenho que diminuir a rotação, porque eu não posso gerar potência do nada, né? Então, para a potência permanecer constante, um pouco de perda devido ao atrito, vamos dizer que eu esqueça esse detalhe, para a potência de entrada ser igual à potência de saída, se o torque aumenta, tem que diminuir a rotação, por isso que chama redutor de velocidade. Mas a função não é reduzir a velocidade, a função é multiplicar o torque. Muito bem, então eu tenho um motor, meu redutor e a minha aplicação, por exemplo, uma elevação de carga. O meu motor, usualmente, ele tem um torque de entrada baixa e uma rotação alta. Isso é comum, é usual, na natureza é assim. Mas eu preciso de um torque alto e uma rotação baixa. Por quê? Porque eu quero levantar 20 toneladas e não 10 gramas, não levando na mão mesmo. E eu quero levantar 20 toneladas devagar, porque se eu levantar 20 toneladas a 100 km por hora, eu não paro nunca mais. Então, como eu entro com torque baixo, rotação alta, e quero na saída um torque alto, rotação baixa, eu uso um redutor de velocidades. Muito bem, o redutor de velocidades, eu tenho que calcular todos os elementos mecânicos dele. E necessariamente a ordem de projeto é primeiro calcular as engrenagens, depois os eixos, depois o eixo cubo e assim por diante. Vamos falar aqui que é o que me interessa esse assunto, né? Por quê? Porque as forças nas engrenagens e a largura das engrenagens são dados de entrada para o metamento dos eixos. Se eu não tiver a força da engrenagem nem o comprimento dela, da largura dela, como é do dente, eu não consigo calcular o eixo, porque eu não sei a distância entre forças. E para calcular o eixo cubo, eu tenho que ter o diâmetro do eixo. Então eu sou obrigado a seguir essa ordem de projeto. Primeiro engrenagem, depois eixo, depois união eixo-cubo. Não dá para inverter. Eu preciso dos dados anteriores para calcular os próximos. Muito bem, vamos olhar então um exemplo aqui, um projetinho. Então eu calculo as engrenagens, defino as distâncias entre as forças, calculo os eixos. Muito bem. Agora está na hora de calcular a união eixo-cubo. Vamos olhar o eixo aqui, o eixo 2, por exemplo, no nosso redutor. E a união eixo-cubo, vamos dar um zoom para olhar. Vamos dizer que o meu diâmetro do eixo seja 60 milímetros, um número qualquer. Então, o comprimento de chaveta aproximadamente vai ser 50 milímetros, mais ou menos, né? De 48 a 72, que tem aquela faixa aceitável, 80% do diâmetro do eixo até 120% do diâmetro do eixo, né? Vamos admitir, por exemplo, uma chaveta, então, necessária de 50 milímetros. Bom, está na cara que não cabe uma chaveta aqui de 50 milímetros. Eu tenho que ter uma folga aqui depois do arredondado do rasgo, porque senão a fresa pega aqui no encosto, estraga o encosto, ela passa aqui por cima e vai estragar esse outro degrau. Então tem que ter uma pequena folguinha, 1 milímetro, 2 milímetros, mais que tem que ter. E sobrou mais ou menos aqui 20 milímetros para colocar a minha chavetinha aqui. Aproveitando, esse é o comprimento de chaveta que a gente calcula, tá? No cálculo de comprimento de chaveta, que já foi apresentado na outra videoaula, não considero a parte curva do rasgo, é só a parte reta, tá? Bom, eu preciso de 50 milímetros, tenho 20. O que eu faço? Bom, se eu tiver espaço dos dois lados para aumentar esse assento aqui, eu aumento para um lado, eu aumento para o outro lado, e agora eu tenho os 50 milímetros de comprimento de chaveta que eu preciso. Pronto. Só que a hora que eu fiz isso, vamos voltar aqui no conjunto. Então, coloquei a chavetinha, coloquei a minha coroa eu tenho que aumentar o comprimento do cubo. Se eu cortar ela para olhar, então ela fica assim. Isso aqui é o comprimento do dente, ou a largura da engrenagem, que foi calculado anteriormente, e o meu cubo é maior. Bom, nesse caso, eu não precisei me preocupar em mudar a posição das forças, então eu não preciso recalcular os eixos, porque as forças são as mesmas e a posição das forças permanece a mesma. Agora vamos olhar o eixo 3. Então eu tenho lá, calculei a coroa, tenho as distâncias entre as forças, calculo o eixo. Vamos olhar só o eixo. Eu preciso de um eixo cubo aqui, por exemplo, uma chaveta. Esse eixo tem mais ou menos uns 90 milímetros, eu preciso de 90 milímetros de chaveta aqui. Não vai caber, está na cara que não cabe a chaveta.
que eu tenho que fazer aqui? A única solução nesse caso, pode chorar, é eu aumentar o tamanho do eixo. Portanto, eu vou reposicionar as forças e eu sou obrigado a recalcular o eixo inteiro. E como eu uso, pelo menos nos primeiros projetos, a posição das forças de todos os eixos iguais, eu tenho que recalcular todos os eixos. Você fala assim, nossa, por que você não avisou isso antes de calcular o eixo? Porque eu não sabia o diâmetro do eixo para saber qual é o componente de chafeta que vai dar. Não adianta. Agora que eu sei o diâmetro do eixo, eu vou falar, mas a chafeta deve dar mais ou menos isso. Mas eu estou falando agora. Mas antes eu não tinha o diâmetro do eixo. E para ter o diâmetro do eixo, eu tenho que ter a posição das forças. Então eu chuto e rezo para Deus. Não deu certo, aumenta o comprimento do assento para caber a chaveta que eu quero e recalcula o eixo. Não tem jeito. Engenharia é assim. Projeto de engenharia é idas e vindas, idas e vindas. A gente aprende isso na prática. Não tem jeito. Não dá para acertar da primeira vez. São muitas variáveis que estão interrelacionadas. Muito bem. Agora eu coloco lá de novo a minha coroa. Se eu cortar ela, então eu estou vendo lá o meu comprimento do dente ou largura da engrenagem e o cubo maior. Vamos olhar o eixo 4, por exemplo. No eixo 4 está lá o meu cubo, está lá a minha distância entre as forças, está lá o meu eixo feito, vamos olhar o eixo. Eu tenho que colocar uma união de cubo aqui, uma chaveta aqui, ó. Não cabe, esse eixo mais ou menos 130 milímetros, não cabe aqui, dá para ver, visualmente que não dá. Essa distância é bem menor que essa aqui, não cabe uma chaveta aqui. Só que nesse caso, eu não posso avançar esse assento para a esquerda, porque eu vou comer a posição do rolamento aqui. Mas eu tenho espaço livre aqui, então eu posso avançar ele para a direita. E eu coloco a chaveta aqui e resolvi o meu problema. Só que eu, se possível, eu não quero mudar a posição das forças, senão eu tenho que recalcular o eixo. Então o que eu faço? Eu faço um cubo entortado, um cubo descentrado. Aqui a largura da engrenagem, que eu calculei lá atrás, e aqui o comprimento do cubo necessário, só que ele está descentrado, dá para ver bem que ele não está no meio, está descentrado. Isso é muito comum acontecer, justamente para eu não precisar mudar a posição das forças, não recalcular o eixo. Bom, muito obrigado, até a próxima.